O nome de Deus em eterno seja glorificado, exaltado, porque a Ele pertence toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Caríssimos irmãos, estou aqui novamente diante de todos vós hoje eu quero falar um assunto sobre a religiosidade, o problema que muitos não entendem, irmãos, o que é uma pessoa estar debaixo do jugo ou de um sistema religioso que pode lhe causar um problema psicológico. Nós temos que crer em Jesus Cristo, Ele é o único caminho, só Ele, não existe sistema religioso que é caminho, mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus diz, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então vamos ler aqui, irmãos, para confirmar o que eu estou falando, no capítulo 14 do Evangelho de João, São João 14, no versículo 6, onde diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os irmãos entenderam bem, irmãos? Ninguém vai ao Pai, se não for pelo Senhor. Não existe outra forma, outra maneira de ir ao Pai, a não ser pelo Senhor, irmãos. Não existe. Não adianta a pessoa pensar, eu vou conseguir chegar por esse caminho, por esse atalho, por esse outro lugar, não. A religiosidade não vai te levar até o Senhor também, pode ter certeza disso. Isso você pode ter total certeza, que a religiosidade também não é o caminho indicado para que você chegue ao Senhor. O que é religiosidade? Irmãos, eu posso dizer que nós temos que caminhar pela fé, irmãos, em Cristo Jesus, como está escrito aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é uma caminhada, não é um sistema religioso, irmãos. Não podemos achar que a fé no Senhor Jesus é um sistema religioso. A fé no Senhor Jesus é um caminho que a gente deve trilhar, o mesmo caminho que Jesus Cristo trilhou. Porque Ele disse, eu sou o caminho. Ele não indicou nenhum sistema religioso ou alguma denominação religiosa para ser, irmãos, detentora da salvação. Ele se manifesta aonde há comunhão com Ele, aonde há espiritualidade, amor, humildade, santidade. E nós, irmãos, muitas das vezes não alcançamos este grau de espiritualidade, de santidade. Então, como que o Senhor se manifestaria entre nós? Através da misericórdia da cruz. Então, não é através das nossas atitudes, no sentido, vamos dizer assim, de querermos nos mostrar que somos mais do que os outros, ou que somos mais entendidos, ou mais sábios, ou mais, vamos dizer assim, a palavra mais compenetrados, às vezes naquilo que, na religião, na religiosidade. Isso não é, irmãos, não é o que demonstra a manifestação de Deus em nós. A manifestação de Deus no homem, irmãos, ela não vem por um título denominacional, de uma denominação, ou por uma crença religiosa. Ela vem através da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz, pelo seu sangue derramado, nos deu esta condição espiritual de podermos buscar sempre o arrependimento e a misericórdia. Então, por isso que é a misericórdia que triunfa no juízo. E essa caminhada nunca pode ser um sistema religioso. Cada um tem que trilhar o caminho, irmãos, do Senhor Jesus, não com medo, motivado pelo medo de um dogma, de uma doutrina
formulada num sistema religioso. Isso não é seguir a Jesus Cristo. Eu tenho que seguir a Jesus Cristo por prazer, por vontade própria. Eu tenho que aceitá-lo, não porque eu tenho medo de ir para o inferno, claro que eu não quero ir, nem você e nem ninguém, né? Mas eu tenho que aceitar a Jesus Cristo porque eu tenho que amá-lo, independente se houvesse ou não houvesse condenação ou salvação, eu teria que amá-lo do mesmo jeito, porque Ele, irmãos, é a razão. Se nós vivêssemos só aqui na terra, e Ele fosse conosco só aqui, já seria uma grande coisa. Porque ter o Senhor Jesus junto de nós, irmãos, é algo sublime. Imagine, Ele ainda nos presenteou com um presente, com uma dádiva, que é a coroa da vida eterna, que não é por merecimento, ou por nós guardarmos alguma coisa no sentido humano, material. É lógico que ele disse, como guardaste a palavra da minha paciência. E esta sim nós temos que guardar, a palavra da paciência. Por que da paciência? O irmão pode dizer. Porque se não fosse a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, se fosse pela religiosidade, ninguém se salvaria. Aquele que serve a Deus pela religiosidade, ele não serve a Deus na espontaneidade, ele não é espontâneo na fé. Ele tem que se seguir ao Senhor livre, espontaneamente, com fé naquele em quem ele creu. Claro que existe no sentimento de Deus coisas que agradam a Deus e nos faz que nós possamos servir a Deus com mais liberdade, porque estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Mas não porque temos medo, ou porque temos medo de uma imposição humana, de uma religiosidade, de uma religião, de uma denominação, de um ministério. Não. Servir a Deus por ter medo, irmãos, se torna algo pesado, algo rotineiro. Ir se reunir com alguém para dizer que foi orar, que foi cantar, mas foi porque tem medo. Isso, irmãos, não é ser cristão. O cristão ele tem que ser espontâneo, ele tem que caminhar livre. Ele tem que fazer as coisas com livre e espontânea vontade, com coração, com alma, e não com medo, mas sim com temor. Existe uma diferença muito grande, a qual eu vou explicar para os irmãos. Nós não devemos ser programados como um robô, irmão. Fazemos aquilo porque já somos programados pelo sistema religioso. Nós já sabemos como que começa o culto, como que termina. E no final de semana, cada um pega a sua Bíblia e vai para a sua denominação, volta para casa e assim vai levando a vida. E já acha que tem a salvação por fazer isso. Mas por que você está nesse sistema religioso? Eu não quero ir para o inferno. Eu tenho medo. Isso. Então você não está servindo a Deus. Para você ter realmente a verdadeira salvação, você tem que crer em Cristo por amá-lo, pelo ato da sua misericórdia na cruz, e não por medo de uma denominação que impõe sobre você regras e costumes que muitas das vezes você não suporta, mas você usa por ter medo. Você sabe que Deus sabe o que você pensa, não adianta querer esconder. Olha, sinceramente, eu gosto de usar isso, mas não vou usar porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Então você não está servindo a Deus, você está tendo medo de Deus. Agora, quando você faz alguma coisa, não, eu faço isso porque Deus realmente mudou o meu coração. Eu sinto o temor. É diferente você sentir temor e sentir medo. O medo, irmãos, qual a diferença do medo e do temor? Você pode perguntar para mim. O medo, ele paralisa. Ele nos paralisa, irmão. O medo nos enfraquece. E o medo nos faz ficar acovardados.
Já o temor é uma referência do próprio Deus. Quando nós tememos a Deus, entende, irmão? Respeitamos Ele pelo seu poder, pela sua glória. Um respeito adequado também à sua ira. Existe uma enorme diferença entre isso, o temor e o medo. Quer dizer, eu tenho medo dele porque ele vai me castigar. Não, eu temo ele porque ele pode sim me castigar, mas eu o respeito porque eu sei que pelo seu poder e a sua glória, ele pode usar de misericórdia de mim no dia da sua ira. E o sistema religioso ensina diferente. Ele prega para você dogmas que não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E você vai ficando com a sua mente cauterizada. E a religiosidade vai criando cada vez mais medo em você, a ponto de você achar que Deus é um ser que tem prazer em ver o outro ir para o inferno. Já vi pregadores que parecem que têm prazer de dizer que aqui não é mais o teu lugar, que você não pode mais entrar nessas portas, que você é uma porca lavada que voltou para o despojador da lama. Você acha que Deus, irmãos, tem prazer nisso? Se Ele mandou o seu Filho unigênito para morrer por nós, mas está escrito, claro que está escrito. Admoestações são escritas, irmãos, foram escritas e estão escritas para exemplificar, irmãos, coisas para nós compreendermos que temos que temer a Deus e não ter medo de Deus. Respeitar, mas eu tenho medo. Mas ter medo por quê? Ele não é nenhum cruel. Ele é um pai de amor e de misericórdia. Eu respeito a sua ira, porque posso ser castigado por ela, isso sim. Mas pelo respeito que eu tenho por Deus, eu sei que eu posso também me humilhar e pela consciência divina de Deus, pela eterna sabedoria de Deus, que conhece a profundeza do meu coração, ela pode fazer com que a misericórdia me alcance, te alcance. E se a misericórdia te alcança, ela te levanta, ela te ergue, ela faz você chegar diante de Deus como chegou Josué, o sumo sacerdote, quando foi acusado pelo diabo e o anjo do Senhor disse para Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, esse não é um tição tirado do fogo? Ora, irmãos, veja que o anjo temeu a Deus, porque ele, sendo anjo, não ousou amaldiçoar o inimigo. Ele disse, o Senhor te repreenda, respeitando e temendo a autoridade máxima de Deus, a soberania de Deus. E dentro desse aspecto, irmãos, o Senhor falou com ele, tira a mitra que está em Josué, troca os vestidos dele. Bendito é o nome do Senhor. Olha como Deus é misericordioso, irmãos. A palavra diz que Ele é um fogo consumidor, mas eu quero dizer para você que Ele não tem prazer de matar, de destruir ninguém. Mas você pode dizer, mas a terra está passando por processos nesses últimos dias por causa do pecado. Sim, isso é bíblico. Nós não podemos culpar a Deus pela nossa culpa. Achar que Deus está querendo amedrontar a humanidade por aquilo que a própria humanidade plantou. Devemos respeitar e temer a Deus nos seus atos, nas suas obras, nos seus benefícios, até mesmo nos momentos das suas repreensões. Mas o fundamentalismo, irmão, religioso, ele é diferente. Ele causa traumas, transtornos mentais, porque ele não está caminhando junto com Jesus Cristo. Ele usa da palavra de Deus e transforma a palavra de Deus como uma ferramenta, torce a palavra de Deus para a sua própria condenação, aquele que assim o faz, para fazer com que o povo seja submisso à sua vontade,
Porque ele quer ter domínio sobre o povo, o líder que está na frente. E como ele não pode usar de um domínio sem um fundamentalismo, ele cria um fundamentalismo dentro daquela religação, porque a palavra religião quer dizer religação. Religação com Deus. Então ele cria uma religação não com Deus, mas com um sistema que ele mesmo, que o próprio ser humano criou, usando a própria lei e a própria palavra e criando dogmas para assombrar aqueles que pertencem à sua entidade religiosa, ou à sua instituição, religiosa, fazendo com que a pessoa acaba perdendo a sua própria identidade. Porque você não pode isso, você não pode aquilo, aquilo é pecado. Se você fazer aquilo, você vai para o inferno. Se você fazer aquilo outro, você vai para o inferno. Quando ela entra, irmão, é mil maravilhas. Mas quando ela está caminhando já um bom tempo, ela começa a ser trabalhada dentro da sua mente, irmãos, e se cria nela também uma cauterização da sua mente. Ela fica com a mente cauterizada. E ela então esquece que é Jesus Cristo o caminho e começa a achar que aquela instituição que ela está é o caminho. E que se ela sai daquela instituição, ela perde todo o direito de liberdade com Cristo, sendo que Cristo Jesus, ele é a chave, é a porta do céu. Ele é a graça que se manifestou entre os homens. Mas dentro do contexto do fundamentalismo religioso, a pessoa se vê, irmão, aprisionada e se acha que se eu sair daqui, eu vou perder a minha identidade, vou perder meus amigos. E existem pessoas que lutam até para sair desse sistema, irmãos. Porque existem dogmas autoritários. E esses dogmas autoritários, irmãos, não pode, não deve, não se faz, não se toque, não pode comer, não pode isso, não pode aquilo, causa danos. Essa doutrinação causa danos, irmãos. E faz com que aquele que a segue seja controlado. E o líder fundamentalista, também, irmãos, controlado pelo mesmo espírito fundamentalista, ele faz com que as pessoas se sintam controladas. E eles são controladores das pessoas. Isso pode gerar muitas coisas. Se uma pessoa sai, isso vai gerar muitas coisas, porque ela perdeu o universo que ela vivia. Ela não entendeu a Escritura. Ela saindo daquele universo, irmãos, ela entra num outro universo, num universo traumático. Fazendo com que, irmãos, haja estresse, haja problemas psicológicos e muitas das vezes até danosos à própria vida. Muitas pessoas tiram a sua própria vida porque já não estão mais naquela instituição que se denominava o caminho, sendo que o caminho é Jesus Cristo. Tomando o lugar de Cristo, aquela instituição transforma a pessoa numa pessoa, quando ela sai, numa pessoa marginalizada, numa pessoa fragilizada, porque ela se adaptou àquele sistema durante toda a sua vida, e a sua mente, dificilmente ele consegue, precisa um trabalho espiritual para que ela volte à normalidade, para que ela possa crer realmente na palavra de Deus, em Jesus Cristo, e acreditar na misericórdia de Deus, porque o fundamentalismo tira da pessoa, irmãos, a misericórdia de Deus. Ele diz que tem misericórdia, mas dentro do fundamentalismo não há misericórdia nenhuma. Você saiu das regras, se você não é amigo do líder, você apenas é cortado. Enquanto aqueles que saiu de alguma regra, mas é companheiro dos companheiros, muitas das vezes é encoberto até o mal que ele lhe fez, e é dado a ele uma oportunidade, e manda ele ficar quieto, porque ele tem às vezes até recursos para conseguir, recursos materiais,
para conseguir ajudar aquela instituição. E muitos ouvindo isso podem entrar no meu canal e falar, você está falando de tal igreja? Eu estou falando de uma forma geral, inclusive da igreja que eu vim. Porque o fundamentalismo não salva, quem salva é Jesus Cristo. Quantos que estão sofrendo, irmãos, por frequentarem esse sistema religioso? Uma pessoa que se sente sempre com medo, porque agora eu não estou mais lá, vou para o inferno, porque agora Deus não tem mais salvação, porque agora o Senhor Jesus não me ouve porque eu não estou mais lá. E aquilo vai criando na mente da pessoa um trauma psicológico, um dano psicológico, a ponto, irmãos, de afetar as faculdades mentais. Muitos entram em depressão. Eu posso falar isso com toda a autoridade de Deus. Muitos entram em depressão, outros com síndromes e com traumas psicossomáticos, sintomas de confusões mentais, dificuldade até em tomar decisões, ficam com a sua baixa estima. E depois, irmãos, ainda podem criar síndromes de pânico, pesadelos e diversos distúrbios. E a pessoa que assim procede, que assim acontece, aqueles que estão dentro da instituição, que não é uma instituição sadia, que não tem uma doutrina de amor e de misericórdia, que aparentemente parece que tem, porque tem aparência de piedade, mas não tem nada de piedade. Só ajuda aqueles que estão no círculo ou no convívio daquele ambiente fundamentalista. Saiu dali, é como se fosse um lixo, não serve mais para nada. E esta farsa diz que uma mentira contada muitas vezes, ela acaba se tornando verdade. E essa mentira diabólica, ela dentro desta instituição ou destas instituições, fazem com que o homem acredite naquilo como se aquilo fosse real, deixando de crer na infalível palavra de Deus. Não estamos aqui, irmãos, dizendo que, ou querendo dizer que o pecado é permitido, ou qualquer coisa, nada que desagrada a Deus é permitido. Mas também, para Deus, todas as coisas são possíveis. Se há um verdadeiro arrependimento, o Senhor nunca disse que lançaria fora. Lembramos do filho pródigo. Lembramos daquela mulher adúltera. Se fosse seguir as regras da lei, ela seria apedrejada. Lembramos de Davi e de outros que cometeram coisas graves. Não vamos abrir uma precedência. Mas quantos que tiraram a sua vida por causa de doutrinas fundamentalistas, extremistas, que exortam as suas igrejas e não sabem usar de amor e de misericórdia quando um dos seus é abatido no campo de batalha. Deixa o soldado ferido, jogado no campo, enquanto ele pode se salvar, ele se salva, e o outro que está ferido que se vire. Irmãos, eu admiro muito, eu não estou aqui fazendo campanha de exército, mas eu admiro muito alguns soldados, né? Não vou falar nomes aqui, que já estiveram em guerras, que eu vi alguns documentários, e que viu o seu companheiro ser baleado e o seu comandante falou, não adianta buscar porque aquele lá já morreu. E o soldado desobedeceu a ordem do comandante. Eu vi um relato sobre isso, verídico. E foi lá e buscou o soldado. Quando ele chegou lá, o soldado que estava ferido, irmão, olhou para ele e disse, eu tinha certeza que você vinha me buscar. E ele salvou a vida daquele soldado.
Irmãos, eu já vi muitos relatos sobre isso. Então não é apenas ser soldado, mas é ter amor. Não é apenas ser cristão, mas é ser cristão. Ser cristão, falar que eu sou cristão, é a coisa muito fácil. Mas ser cristão, não um cristão fundamentalista, um cristão que condena os outros e se acha superior aos outros. Porque tem um cargo, um ministério, assim por diante. Irmão, nós somos iguais. Eu jamais, irmão, jamais quero dizer que sou mais do que você, porque eu não sou. Sou igual a você. Por isso estou gravando esse vídeo. Se algum fundamentalista te condenou porque você não está indo mais lá, saiba que Jesus Cristo não te condenou. Ainda há uma esperança. Se você está frequentando um lugar assim, por medo, você não está servindo a Deus. Você vai por causa do medo. É melhor você orar a Deus e procurar algum lugar que você se sinta em paz e que você sirva a Deus com a liberdade de espírito e com voluntariedade. Eu não sirvo a Deus e não faço os vídeos que eu faço porque alguém me obriga. Eu sinto prazer. E também para mim pouco me importa se eu tivesse ou não tivesse ministério. Eu tenho porque Deus me deu. Deus me deu. Não adianta o homem querer dizer que ele tirou, que eu entreguei. Não adianta. Deus mandou 2 anjos falar comigo por misericórdia. Anjos. Ou você crendo ou não crendo, isso não é problema meu. Apenas estou transmitindo. Por isso, eu não condeno você que é fundamentalista. Apenas estou querendo abrir os teus olhos. Sirva a Deus. Não por medo, mas por temor. Porque só o caminho que se chama Jesus Cristo é que pode dar a salvação. Não condene o outro. Vá atrás dele buscá-lo. Quem sabe o teu abraço pode salvar um soldado ferido. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.